Boa noite, irmãos. Permitam-me começar hoje agradecendo ao pastor Cleiton pela deferência conferida a mim sempre. Na verdade, um dos problemas que o monergismo sempre me causou foi as pessoas acharem que eu sou um grande teólogo ou um palestrante. Então eu peço a paciência dos irmãos hoje, pois haverão de ver que eu tenho uma língua pesada a despeito do monergismo. A minha palestra hoje se dará em torno da ideia dos impactos que a mídia social, que as redes sociais em particular, têm exercido sobre o pastor local, sobre um pastor de uma igreja, de uma congregação local. E embora tecnicamente não será uma exposição bíblica, eu queria ler com os irmãos a passagem de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 10 ao 16. Um texto conhecido, ao qual eu me referirei adiante, que pode nos fazer entender um pouco mais sobre os problemas, as ameaças que as redes sociais, as mídias sociais podem nos trazer a despeito das inúmeras bênçãos que de fato são inegáveis. Efésios capítulo 4, versículo 10 ao 16. Diz-nos assim a Escritura: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, ou seja, Jesus Cristo, acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçam em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Oremos uma vez mais, meus irmãos. Ó Deus, nós te rogamos a tua bênção nesse momento. Que eu, ó Deus, seja usado por ti para abençoar os nossos irmãos e que juntos, como povo teu, como comunidade santa, possamos refletir à luz da tua palavra a maneira adequada, correta de usarmos, ó Deus, a bênção das redes sociais, das mídias sociais, para a glória do teu nome. Amém. Alguém já disse que a rede social de então foi responsável pela disseminação da mensagem da Reforma. Sim, a Reforma Protestante, cujo aniversário de 500 anos nós comemoramos no ano passado. Sem a Reforma Protestante, ou sem as redes sociais ali disponíveis, a Lutero, Calvino e os demais reformadores, talvez, humanamente falando, a Reforma não teria o alcance, o impacto que teve. Por exemplo, as teses de Lutero, as 95 teses, elas foram curtidas por muitas pessoas. E elas passaram a ser compartilhadas sem parar. As teses, como nós sabemos, elas foram escritas em latim, mas segundo um amigo de Lutero, elas foram traduzidas para o alemão em 14 dias. Apenas 14 dias essas teses eram conhecidas por toda a Alemanha. Em 4 semanas, segundo esse amigo de Lutero ainda, toda a cristandade estava familiarizada com as teses daquele outrora desconhecido monge alemão. É claro que aquela rede social, se assim nós podemos chamar, ela contou com a providência divina. Havia pouco, a imprensa de Gutenberg tinha sido inventada. E ela aquela imprensa manteve-se ocupada durante toda a época da Reforma. Livros e panfletos eram escritos aos borbotões por Lutero, Calvino, Pierre Viret e muitos outros homens e distribuídos amplamente. Assim, novamente, numa perspectiva humana, nós poderíamos dizer que se não fosse essa distribuição em massa, se não fosse esse compartilhamento de informação, a Reforma não teria alcançado o impacto que ela alcançou. Ela não teria mudado a Europa e até mesmo o Ocidente da forma como fez. Então, o primeiro aspecto que eu queria lidar hoje, nessa noite, chamar a atenção dos irmãos, é o avanço do reino de Deus por meio das redes sociais, por meio das mídias sociais de hoje.
nós podemos dizer que o conceito é o mesmo. As pessoas continuam como aqueles contemporâneos de Lutero, curtindo, compartilhando e disseminando informações que consideram relevantes, que consideram verdadeiras. Mas é inegável que a tecnologia, ao nosso dispor hoje, faz com que esse alcance, essa distribuição, tenha proporções inimagináveis há poucas décadas. Há poucos anos, ninguém imaginaria o alcance que as informações hoje alcançam e a velocidade com a qual boas novas percorrem não somente a nossa cidade, o nosso país, mas o mundo como um todo. Veja, tomando novamente o exemplo da imprensa de Gutenberg. Os irmãos devem saber que o primeiro livro impresso naquela imprensa foi uma Bíblia em latim. E, segundo os estudiosos, foram impressas somente 180 cópias da Bíblia, que foram produzidas ao longo de 5 anos. 180 cópias da Bíblia em 5 anos. Agora, considere também o custo dessa Bíblia de então. Ela custava não menos do que 3 anos de salário de um escrivão. Uma Bíblia custava 3 anos o salário de um escrivão e pesava em torno de 6 quilos. Por isso é comum nós vermos em escritos e a história dos reformadores que aqueles que eram ricos eram instados, eram encorajados a comprar Bíblias e doar para irmãos, para pessoas menos favorecidas, assim como havia Bíblias de leitura comunitária, não somente por causa da escassez, como também por causa do peso e do valor. Mas agora, novamente, considere a disponibilidade da Escritura em nossos dias. A abundância de Bíblia que nós temos em nossos dias. No meu Facebook, no meu Twitter, diariamente, eu vejo sermões, mas também textos da Escritura compartilhados. Eu vejo a Almeida 21, a excelente tradução feita pela Vida Nova, disponibilizada gratuitamente no site deles e rodando na minha timeline o tempo todo. E às vezes nós podemos menosprezar essas coisas porque estamos acostumados com a grandeza que é a Escritura ao nosso dispor, a apenas um clique, seja nos nossos celulares, seja no nosso tablet, no nosso computador, seja na nossa timeline do Facebook, seja no nosso Twitter. A Nova Almeida atualizada, a nova Bíblia lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil, também está ao nosso dispor gratuitamente. Eu posso mandar trechos gigantescos da Escritura, não somente para mim mesmo, para meus amigos, e anunciar e compartilhar a palavra de Deus, seja em português, seja em inglês, seja em espanhol, seja em hebraico e grego. Os nossos irmãos de outrora, Lutero e Calvino, nunca imaginariam que nós teríamos um acesso tão amplo, tão desimpedido, tão fácil à Escritura. Então é inegável, simplesmente, usando apenas esse exemplo da Escritura, da disponibilidade da Escritura, é inegável que o reino de Deus avançou sobremaneira por meio da tecnologia, por meio das mídias sociais. Mas entrando mais especificamente no tema da minha palestra, considere, irmãos, a bênção que as mídias sociais, e em particular as redes sociais, oferecem aos nossos pastores. Uma das perguntas e dos e-mails mais frequentes que, na época que eu fundei, abri e comecei o que é que eu uso aqui? Uma das coisas mais frequentes os e-mails mais frequentes que eu recebia na época do monergismo, nos primórdios do monergismo, eram pastores, presbíteros, em busca não somente de material reformado, de auxílio para a sua exegese, para os seus aconselhamentos, mas inclusive de amizade, de pessoas com quem conversar, compartilhar dificuldades, ajudá-los a tomar decisões difíceis. Muitos pastores, em poucas eras atrás, em poucas décadas passadas, viviam isolados, às vezes em determinada cidade, em determinado bairro, simplesmente por não terem pastores da sua mesma tradição, com a mesma visão eclesiástica e teológica para ferro afiar ferro, para encorajamento mútuo, para aconselhamento mútuo. E embora de forma alguma as redes sociais devam substituir o contato e a vivência pessoal com ministros do Evangelho que sejam da nossa região, é inegável que nós hoje temos acesso a outros irmãos que vivem em outras cidades, em outros países, para nos ajudar na nossa caminhada, para nos orientar a tomar decisões difíceis. Eu mesmo tenho inúmeros amigos aqui que demorei muito para conhecer pessoalmente,
e que foram bênção para mim, para a minha vida, inclusive para a minha família, para o meu casamento, sem saber, por meio das conversas, por meio do aconselhamento. Então, uma coisa que nós não podemos minimizar é a bênção que a rede social, as mídias sociais proporcionaram, aconchegando, aproximando diversos pastores. Por exemplo, recentemente morreu o Dr. James Sire, famoso apologeta. Eu, um natalense criado em Cuiabá, que mora em Brasília, conversei com ele inúmeras vezes. Um irmão, um doutor, um mestre, ao meu dispor, tirando minhas dúvidas, me encorajando no meu serviço na editora. Então, essa é uma bênção que também não pode ser minimizada. E isso também pode ser feito por meio de igrejas. Igrejas têm se aproximado uma das outras. Missionários têm se aproximado daqueles que o enviaram ao campo por meio das redes sociais. Em segundo lugar, um pastor encontra uma bênção nas mídias sociais e nas redes sociais por ter ali uma plataforma para ensinar o seu povo diariamente. Veja, é inegável que a função principal de um pastor é ensinar. E é inegável que o púlpito é o lugar de onde ele ensina primariamente. Mas as redes sociais, seja o Facebook, Twitter, ou até mesmo e-mails, é uma ferramenta adicional para o pastor cumprir essa sua tarefa principal. Lembre-se que os apóstolos, os irmãos devem se lembrar, eles constituíram diáconos exatamente porque a função principal deles era ensinar. Não é porque eles se achavam bons demais para servir às mesas, não é porque eles eram incapazes de servir à mesa. O relato bíblico nos mostra que eles, de fato, durante um tempo serviram à mesa, ou seja, eles não se achavam grandes demais, e eles serviram eficazmente. Ou seja, eles não eram incapazes disso, mas eles, reconhecendo que a tarefa primária deles era ensinar o povo de Deus, eles constituíram diáconos para continuar a tarefa do ensino. E as redes sociais, da mesma forma, podem ser usadas por nós, presbíteros, ou pastores, ou mestres nas igrejas, para continuamente ensinar o povo de Deus. E vejam que se os irmãos aqui, eu creio que vários são usuários do Facebook, não poucos pastores têm usado devidamente essa ferramenta. Na minha timeline, novamente, eu já pensei inúmeras vezes em sair do Facebook, mas eu sempre encontro palavras de encorajamento de pastores, amigos meus, pequenas orações por meio das quais os pastores não somente ensinam o seu povo a orar, mas também os encoraja por meio dessas orações, pastores que compartilham seus artigos, seus sermões. A plataforma das redes sociais é um lugar em que um pastor pode alcançar um número gigantesco de pessoas, não somente as suas ovelhas, não somente aqueles ao seu redor, mas até mesmo pessoas que, de uma outra forma, não teriam acesso a uma visão bíblica robusta. Em terceiro lugar, e mais importante, meus irmãos, na minha opinião, a maior bênção que as mídias sociais podem fornecer a um pastor, exatamente por causa da primazia do ensino no seu ministério, exatamente porque Deus o chamou primariamente para instruir o seu povo na palavra de Deus, a edificá-los na nossa santíssima fé. O maior benefício que um pastor pode usufruir das mídias sociais é a abundância de recursos teológicos disponíveis. Embora eu não esteja muito conservado, eu não sou muito velho. E eu me lembro de quando eu descobri a teologia reformada e simplesmente eu não tinha livros suficientes para me ensinar. Eu vi os Salmos de Calvino sendo publicada pela editora Paráclito e depois pela Fiel. Então, é recente essa abundância de material no nosso meio. Então, os pastores de hoje possuem ao seu dispor recursos, não somente de doutores do presente, mestres da igreja do presente, mas também do passado. E é imperativo que nós façamos uso disso. O Spurgeon dizia que aquele que nunca lê, nunca será lido. E hoje, livros e mais livros que eram desconhecidos ou inacessíveis aos nossos pais, aos nossos avós, estão hoje ao nosso dispor. Seja os comentários de Calvino, seja os sermões em forma de comentários de Lloyd Jones, seja livros na área de apologética, seja Schaeffer, Van Til ou Gordon Clark, livros na área de aconselhamento, Jay Adams e David Powlison. É até mesmo difícil hoje em dia nós selecionarmos quais livros haveremos de ler.
por causa da abundância. Então, o pastor que hoje vive no século XXI, e até mesmo aqui no Brasil, possui ao seu dispor uma riqueza de conhecimento teológico, uma riqueza que pode abençoá-lo e abençoar o povo de Deus por meio dele. Mas a despeito dessas bênçãos, eu poderia enumerar várias outras, um pastor, ele corre sérios riscos se ele não usar as redes sociais de maneira devida, ou se esses recursos disponíveis a ele forem usados de maneira indevida. Eu quero mencionar rapidamente apenas 3. O primeiro perigo que um pastor local, um pastor que se dedica ao ensino diário e semanal, sobretudo na sua igreja local, corre diante de tanta riqueza nas mídias sociais, é o perigo da preguiça. O perigo da preguiça, o perigo da inércia. Na internet como um todo, mas até mesmo nas redes sociais, como eu já disse, nós nos deparamos diariamente com inúmeros insights, artigos, sermões e materiais produzidos por outras pessoas, por outros teólogos, por outros pastores. Às vezes, aquele assunto que deveríamos abordar com os jovens da nossa igreja no próximo sábado aparece diante de nós, prontinho, exatamente o que você gostaria de abordar. E você pode ser tentado a isso, a utilizar material alheio, e não que isso seja errado com as devidas citações, mas isso jamais pode substituir o nosso estudo, nós mesmos escavarmos as nossas Bíblias, nós mesmos nos afadigarmos na Escritura. Alguém pode, inclusive, usar argumentos supostamente piedosos, desculpas piedosas para a sua preguiça, para a sua inércia. Se eu não me dedicar tanto ao estudo, eu posso visitar mais. Se eu não estudar tanto a Escritura e fazer uma exegese cuidadosa, em vez de consultar John Stott, talvez eu ajude nas pendências da igreja, seja na área financeira ou na área administrativa. Mas, de forma alguma, um pastor pode permitir que esses recursos, que são bênção de Deus para nós, esses recursos abundantes façam com que nós caiamos na inércia, na preguiça ou até mesmo no plágio. Um pastor amigo meu, a primeira vez que eu fui pregar, ele me deu um conselho muito sábio. Ele: só consulte os seus comentários, e eu tinha vários, quando você terminar a sua exegese. Faça o seu trabalho de casa e depois verifique se você está no caminho certo. Um conselho, com certeza, sábio, e que, seguido por nós poderemos, com certeza, nos beneficiar dos comentários aos nosso dispor, mas sem sermos servos negligentes, sem atendermos àquilo que Paulo diz que devemos manejar corretamente a palavra de Deus. Nós podemos e devemos nos esforçar para extrair nós mesmos o ensino do nosso povo. Esse mesmo amigo meu, ele recebeu, para dar um exemplo, irmãos, dessa tamanha inércia e preguiça no estudo da Escritura, ele recebeu um e-mail de um pastor solicitando a permissão para pregar uma série completa de sermões constando de 100 exposições, em torno de 30 a 60 minutos. Ele, obviamente, respondeu de maneira amorosa que se sentia honrado de ser um auxílio para aquele pastor, mas os seus sermões não poderiam ser substitutos para o trabalho dele, para ele mesmo se afadigar na Escritura. Os nossos sermões, eles podem se beneficiar dos sermões de Calvino, de Spurgeon, de Carson e Piper, mas o sermão desses homens não pode ser substituto para o nosso trabalho, para a nossa exegese, para a nossa instrução do povo de Deus. Em segundo lugar, e talvez mais perigoso do que isso, o pastor local ele pode cair naquilo que eu chamo de o engodo do pastor extraordinário. Deixa-me explicar. Os melhores pregadores do passado, bem como do presente, estão disponíveis a nós. Nós temos acesso a sermões, a livros dos grandes doutores da igreja, dos grandes homens de toda a história do cristianismo. Você pode ler hoje facilmente os clássicos de Agostinho, você pode ler os livros de Calvino, os sermões de Spurgeon, os tratados de John Owen. Nós temos acesso a sermões em áudio e vídeo de, por exemplo, Woody Balkan, John Piper, Donald Carson e muitos outros. Ou seja, o recurso que eu mencionei anteriormente, que é abundante, ele é grande não somente em quantidade, ele é grande em qualidade.
E existe um grande perigo de um pastor, por causa da qualidade, por causa da maestria desses homens, desses doutores, desses expositores, avaliar os seus sermões, avaliar o seu ministério, avaliar o seu escrito à luz desses homens, à luz desse alto padrão. Há o risco real, por exemplo, de desânimo, uma sensação de inadequação, ou até mesmo o risco de plágio, que eu já mencionei. Mas, como sempre, uma boa teologia pode nos ajudar a colocar as coisas em perspectiva. Com certeza, Agostinho, Calvino, Spurgeon foram grandes homens de Deus, não somente em piedade, como nós podemos comprovar pelas biografias que estão ao nosso dispor, as cartas desses homens, mas homens também extraordinários no discernimento e na retórica. Mas esses homens, eles eram literalmente extraordinários. Nós estamos usando essa palavra corretamente, eles eram fora do comum. Como nós diríamos, eles eram fora da curva. Esses homens foram dádivas de Deus para a sua igreja como um todo, em todos os tempos, mas são dádivas extraordinárias. O próprio fato do número desses homens ser limitado já nos aponta para essa verdade. Se eu quisesse enumerar aqui os grandes doutores do cristianismo, os grandes mestres, os grandes pregadores, eles seriam pouquíssimos. Agostinho, mesmo tendo vivido entre 350 mais ou menos e 430 depois de Cristo, ele é ainda mencionado hoje, quase 2000 anos depois, exatamente por ser um homem extraordinário. Quando nós, mais no viés reformado, pensamos em grandes nomes, depois de Agostinho vem quem? Vem Calvino, mais de 1000 anos depois. Esses homens eram extraordinários. E mesmo que queiramos preencher essas lacunas de décadas, de séculos, a lista continuará pequena. Esses homens eram extraordinários. Esses homens eram dádivas especiais que Deus deu à sua igreja. E Ele determinou que assim fosse. Ele determinou que eles fossem poucos. E o mesmo aconteceu até mesmo entre os apóstolos. Lembre-se da passagem que eu li aqui. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Mesmo entre os apóstolos, nós vemos uma divergência gigantesca. Nem todos tinham a eloquência ou a grandeza teológica de Paulo, mas todos eram igualmente necessários, todos eram igualmente apóstolos, e sobre o ensino deles, a igreja foi fundamentada, a igreja foi edificada. Em outras palavras, Deus realiza a sua obra, Deus avança o seu reino, Deus determinou que o seu reino será expandido por meio de pastores ordinários. O número limitado desses pastores extraordinários torna isso inegável, essa verdade. A verdade é que Deus realiza sua obra por meio de pastores ordinários e por meio de membros ordinários. Pense, por exemplo, na igreja pastoreada por Spurgeon, no século XIX, em Londres. Nunca foi a intenção de Spurgeon fazer todo o trabalho daquela cidade, nem mesmo da sua igreja local. A pregação do Spurgeon, altamente doutrinária, visava exatamente isso, capacitar as suas ovelhas, capacitar os seus membros a realizar a obra de Deus naquele lugar. Ele seria o pior pastor do mundo se ele pensasse de maneira diferente. E Spurgeon não poderia fazer nem todo o trabalho da sua igreja, e nós vemos isso reconhecido por ele mesmo nos seus sermões. Há um sermão famoso de Spurgeon que ele disse envergonhar de alguns membros da sua igreja, pois no lugar onde eles se sentavam, havia um visitante que Spurgeon supunha não ser cristão e que durante domingos não foi abordado por ninguém. Durante domingos não foi encorajado a correr para Cristo. Spurgeon dependia dos seus membros locais, assim como todo e qualquer pastor ordinário e extraordinário. Se os irmãos aqui conhecem a excelente coletânea Lições aos Meus Alunos, de Spurgeon, os irmãos haverão de saber que o Spurgeon tinha uma escola de pastores. Ele sabia que o trabalho, não somente da sua igreja local, mas de Londres, da Inglaterra como um todo, não poderia ser efetuado somente por ele. Então, Spurgeon treinava outros pastores. Ele não almejava que esses outros pastores fossem extraordinários como ele, e como de fato nenhum foi. Nenhum daqueles homens treinados naquela escola, treinados por um homem do calibre do Spurgeon, alcançaram o conhecimento teológico ou a retórica dele.
mas Deus realizou a obra dele naquela cidade, naquele país, por meio de homens ordinários. E Spurgeon, de maneira alguma, imaginava ser insubstituível. Como ele mesmo diz em um sermão publicado pela PES, Jesus é o jardineiro, o jardim é de Deus. E quando Spurgeon morrer, Deus haverá de levantar outros homens, ordinários e extraordinários, para avançar a sua obra. E o mesmo se deu, irmãos, até mesmo com Calvino. Veja, o trabalho da Reforma, por mais que nós sempre lidemos só com os grandes nomes da Reforma, seja Lutero, Calvino, John Knox ou Pierre Viret, a Reforma não foi feita somente por esses homens. Calvino tinha também uma escola de pastores, por assim dizer. Entre 1559 e 1561, e para que o meu gerente da editora não fique bravo, eu vou citar um livro da Monergismo, o Jean-Marc Berthoud, no livro Calvino, Genebra e a propagação da Reforma no século XVI, ou melhor, na França do século XVI, ele nos informa que entre 1559 e 1561, ou seja, apenas 3 anos, Calvino, por meio de outros ministros, fundou na França mais de 2.000 igrejas reformadas. E eles precisavam de pastores para pastorear esse povo. Havia uma fome, havia uma necessidade, e Calvino treinou homens que talvez não conseguissem escrever uma seção sequer similar às institutas, nem mesmo um capítulo que alcançasse a grandeza das institutas, mas homens igualmente preciosos, igualmente valiosos, igualmente úteis como Calvino para a propagação do Evangelho na França, no século XVI. E o mesmo se dá hoje, irmãos. Deus chamou pastores ordinários para realizar a sua obra. Em sua bondade e providência, Ele nos concede aqui e acolá pastores e teólogos extraordinários. Mas eles são, isso mesmo, extraordinários. Esses homens, a instrução que nós temos por meio deles, ela deve nos encorajar, ela deve enriquecer a igreja como um todo, e os nossos pastores ordinários de maneira especial. Mas nós devemos fazer uso desses recursos. O pastor local deve fazer uso desse recurso, sem cair no engodo do pastor extraordinário, sem anelar ter a mente de Agostinho, a pena de Calvino ou os lábios de Spurgeon. Deus chamou homens ordinários para pregar o seu evangelho, e uma boa teologia nos ensina isso. Paulo, não somente em Efésios, mas também em Romanos e Coríntios, diz que os dons são diversos. Ninguém tem o mesmo dom, ninguém tem a mesma capacidade, mas tudo vem de Deus e tudo contribui para a edificação do povo de Deus. Em outro lugar, meus irmãos, eu queria destacar o perigo, eu mencionei os perigos que ameaçam o pastor local, mas eu queria destacar também os perigos que ameaçam os membros de uma igreja local. E, com certeza, os perigos que ameaçam um membro de uma igreja local dizem respeito, são de interesse dos pastores locais desses membros. O perigo que esses membros podem sofrer, e alguns têm sofrido com as redes sociais, com as mídias sociais, são 3. De maneira resumida. Em primeiro lugar, há um perigo gigantesco de pessoas deixarem de congregar por causa das redes sociais, por causa das mídias sociais, por causa da riqueza ao nosso dispor. É quase um truísmo afirmar hoje que existem desigrejados. Isso é algo óbvio. Dificilmente alguém dentre nós hoje não conhece alguém, até mesmo um familiar ou um amigo, que tenha se afastado da igreja e dito que ele pode ser um cristão genuíno e mesmo assim não estar vinculado a uma igreja local. Pessoas com uma teologia relativamente sadia, robusta até em alguns pontos, dizem não precisar da igreja. E eu creio que esse estilo de vida, se é que nós poderíamos chamar assim, ele tem sido fomentado, mesmo que indiretamente, mesmo que não deliberadamente, por meio dos recursos que nós temos ao nosso dispor. Seja sermões, seja livros, seja artigos, muitas coisas dessas têm sido consumidas por pessoas que acham que isso é substituto para uma vida eclesiástica ativa. Vejam que muitas igrejas, não somente nos Estados Unidos, mas até mesmo no Brasil, transmitem os seus cultos ao vivo. E não poucos
usam esse recurso, usam isso que pode com certeza ser benéfico em alguns casos, como o substituto para a sua vida eclesiástica. Eu li um artigo do pastor Keith Madison, que ele disse que nos Estados Unidos existe uma igreja que ela inclusive distribui mensalmente pequenos pães e cálices para as pessoas tomar ceia via internet, participar supostamente de uma maneira mais ampla e completa do culto do Senhor. Então, existe esse perigo real de nós acharmos que o fato de ouvirmos belos sermões no Facebook, no YouTube, lermos grandes livros, vários artigos dos grandes homens de hoje, achar que isso é substituto. É algo que substitui a vida no corpo, em que você está em contato pessoal com os outros irmãos e está sob a tutela, sob a liderança de um pastor comum. Em segundo lugar, mas ainda relacionado a isso, ou seja, ao envolvimento da igreja local, existe o perigo de uma mentalidade consumista e autônoma. Eu disse que a teologia dessas pessoas era relativamente sadia, pois essa ideia de que você pode ser um cristão consumista, que você recebe os dons e os enterra, é uma ideia básica da teologia cristã. Então, a teologia dessas pessoas, embora sejam relativamente sadia, ela peca, ela erra em pontos grosseiros. Deus nos concedeu dons e concedeu dons aos nossos irmãos para edificação mútua. E isso, de maneira alguma, existe por meio virtual, por meio das redes sociais. Mas, em terceiro e último lugar, eu creio que o membro também pode cair no que eu mencionei anteriormente, no engodo do pastor extraordinário. Veja, considere um membro, alguém novo convertido, e que continuamente ele é exposto ao que é de melhor. Seja os sermões ou livros do Woody Balkan, vocês já viram que eu gosto muito dele, sejam os sermões incomparáveis de Spurgeon, vocês já viram que eu gosto muito dele, inclusive o nome do meu filho é David Spurgeon, então eu sou um presbiteriano meio diferente. Seja outros livros, outros sermões, uma pessoa acostumada com essa grande excelência ao seu dispor, pode cair no engodo, no engano de menosprezar os pastores que Deus lhe deu, os mestres que Deus lhe deu. Essas pessoas podem agir de uma maneira, perdoe a analogia, a um homem que vê uma mulher bonita lá fora e passa a menosprezar a sua esposa, simplesmente por causa disso. Mas, como eu já disse, o reino de Deus avança por meio de gente ordinária. Deus distribuiu os seus dons de maneira diversa. Isso é teologia básica. Isso é teologia para ensinar as nossas crianças. Então, pessoas que querem discutir e estudar, por exemplo, a impassibilidade divina, a simplicidade divina, o pressuposicionalismo, ao mesmo tempo pecam em algo básico como isso. Deus nos deu os dons para serem exercidos numa comunidade local, dons para serem exercidos com irmãos de carne e osso. Entre esses meus amigos que eu tenho nos Estados Unidos, quando meu pai faleceu, ele me mandou um e-mail e disse que sentia muito, mas ele tinha certeza que eu tinha irmãos ao meu lado que haveriam de sentar comigo, chorar comigo e orar comigo. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, Spurgeon não vai sentar, não vai se surgir dos mortos e te consolar na hora dos problemas familiares. Calvino também, tampouco, irá te orientar sobre que decisão você tomar, seja na esfera do casamento, seja na esfera do seu trabalho. Spurgeon também não. Spurgeon não vai comer pizza na sua casa. Então, o membro acostumado com a grandeza ao seu dispor, seja de Calvino, seja de Lutero, ele tem essa tentação de menosprezar os seus mestres que Deus deu, seus mestres que Deus constituiu como seus pastores. Na bondade de Deus, e eu não digo isso de forma alguma como motivo de orgulho, eu fui procurar uma igreja reformada por causa de Spurgeon e por causa de Calvino. Eu li esses homens e eu queria ouvir algo semelhante a eles. E por bondade de Deus, eu nunca quis equiparar os meus pastores que eu encontrei a esses homens. Jamais.
O que eu queria era fidelidade bíblica, e foi isso que eu encontrei. E isso deveria nos satisfazer, mesmo que os nossos pastores, mesmo que os nossos mestres não sejam grandes retóricos. Como disse um amigo meu, as pessoas vão na conferência fiel, ouve o Steve Lawson e não quer mais ouvir o Bill da tapioca. Isso é um erro sério, irmãos. Um erro do qual nós devemos fugir. Paulo diz que o que importa é que Cristo seja pregado. O que importa é que Cristo seja conhecido. E esse deve ser o nosso anelo. Que Cristo seja pregado, que Cristo seja conhecido, quer por pastores extraordinários, que são a bênção para nós, com certeza, quer por membros comuns, quer por pastores ordinários. Nem todo mundo é um Kevin Van Hooser. E, novamente, eu faço a propaganda do livro que saiu. Comprem, está lá fora. Nem todos são um Kevin Van Hooser, mas todos são chamados a manejarem bem a palavra da verdade e instruírem, anunciarem todo o conselho de Deus. Então eu termino, irmãos, reafirmando as bênçãos que podem ser alcançadas por meio das mídias sociais e por meio das redes sociais. Pastores e membros como um todo podem se beneficiar, podem conhecer mais a palavra de Deus, podem conhecer mais o Deus da palavra por meio dos recursos disponíveis. Mas as redes sociais devem ser usadas de maneira teocêntrica, para a glória de Deus, para a edificação do seu povo e para a expansão do seu reino. Essa é a nossa única responsabilidade. Que Deus nos ajude a cumprirmos esse glorioso chamado. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós te bendizemos pelos recursos que o Senhor, na tua bondade e providência, tem nos legado, nós, crentes do século 21. Pedimos, ó Deus, que esses recursos sejam usados não para maldição, mas para a bênção, para que nós estejamos, ó Deus, cada vez mais parecidos com Cristo, nosso grande mediador, interessados com membros, com irmãos de carne e osso, interessados, ó Deus, a usarmos os nossos conhecimentos, usarmos os nossos dons para o aperfeiçoamento dos santos, para que juntos, como povo teu, nós cresçamos e alcancemos, ó Deus, a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus, nosso mediador. Amém.